E lá vem mais uma animação do Homem-Aranha. A da vez se chama Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha, ou em inglês Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que é uma série de animação em 3D lançada para o Disney Plus. Essa série vai acompanhar um Peter Parker adolescente que iniciou seus estudos na Midtown High. O primeiro dia de aula dele, entretanto, é interrompido por um portal que surge na entrada do colégio. Deste portal saem o Doutor Estranho, uma criatura muito semelhante ao Venom e também uma aranha. Essa é a deixa que Amigão da Vizinhança usa para criar a situação base para que o Peter Parker desenvolva seus poderes de Homem-Aranha. Essa tática de misturar situações conhecidas dos fãs, o Homem-Aranha adquire seus poderes de uma aranha radioativa. Ao mesmo tempo em que novos contextos e circunstâncias são adicionados, essa aranha no caso não é radioativa, mas ela vem de um outro universo, é o que marca o início dessa animação. Por exemplo, o grupo de amigos e de colegas de escola do Peter é reformulado e ao invés dos clássicos Liz Allen e Flash Thompson, tem-se outros personagens que ocupam funções semelhantes aos antigos, como a Nico Minoru, que nos quadrinhos tem relações com o grupo Os Fugitivos, além de ter raízes mágicas, conseguir fazer magia. Aqui vai ser a melhor amiga do Teioso. O Lone Lincoln, o vilão Lápide, aqui é um jovem esportista e rival do Peter. E a Pearl, personagem que não sabemos o sobrenome exatamente, mas que tem tudo para ser a Pearl Pagan, a heroína Onda, é o interesse romântico da vez. Além disso, outras citações aos quadrinhos aparecem ao decorrer dos 2 episódios que foram lançados até o momento, com a aparição de Amadeus Cho, cientista que eventualmente torna-se um dos muitos Hulks nos quadrinhos, a Asha, que nos quadrinhos é uma super-heroína de Wakanda, e a Tática, que é outra heroína menos conhecida do público geral. Essa disposição de trazer pro holoforte personagens mais nichados e que somente fãs mais atentos vão conhecer é uma das muitas estratégias que os criadores de Amigão da Vizinhança usam para, de alguma forma, agradar os fãs mais ávidos da Marvel. Mas para além disso, a série também faz uma série de outros esforços para bajular o público mais aficionado aos quadrinhos. A animação em 3D, por exemplo, é construída e renderizada de forma que se assemelha muito ao traço dos quadrinhos do Homem-Aranha das décadas de 1960 e 1970. O uso das cores, tanto no que diz respeito à escolha das cores em si, quanto à saturação, a vivacidade delas, também faz referência às escolhas estéticas desse período. Por vezes também a animação vai se apropriar da formatação dos quadros dos quadrinhos. E isso vai ser feito tanto como recurso estilístico para fazer referência aos quadrinhos, mas também como uma forma de agilizar a cadência de algumas sequências, a velocidade em que essas sequências vão acontecer. Mesmo assim, apesar de todas essas referências e motivos que justifiquem a escolha pelo 3D e pela paleta de cores da série, Amigão da Vizinhança não me agrada no sentido estético. A mistura entre um estilo que claramente busca referenciar décadas anteriores, seja os anos 60, os anos 70 em questão de traço, seja os anos 90 ou início dos anos 2000 no que diz respeito ao estilo da modelagem 3D, a mistura entre essas diferentes referências visuais não me parecem muito harmoniosas, parece que não ornam, não combinam umas com as outras. Além disso, essa estética que faz com que consideremos que as histórias se passem no máximo durante os primeiros anos da década de 2000, em conjunto com uma história que mostra o uso de redes sociais, celulares e outros elementos tecnológicos mais ligados às formas de sociabilidade contemporânea, ou seja, a forma como as pessoas lidam e conversam umas com as outras, faz com que a história pareça deslocada. Afinal, em um mundo cheio de câmeras portáteis, o celular é um exemplo disso, como ninguém nunca gravou o Peter e o Homem-Aranha saindo e entrando nos mesmos lugares. A lógica de trocar de roupa no meio do beco só funcionava porque, quando criaram a história do Homem-Aranha, celulares ainda não existiam. Junto a isso, a animação, em alguns momentos, parece travada e dura. Agora, sobre a história, nessa altura do campeonato, depois de tantas animações que retratam a adolescência do Peter Parker, falta um elemento que justifique a existência dessa animação específica, para além da necessidade de mais um produto comercial. Eu explico. Amigão da Vizinhança parece demasiadamente derivativo de outras obras que são ou esteticamente mais agradáveis ou narrativamente mais interessantes. Tudo que se vê, pelo menos até agora, é uma colagem de referências de elementos que já foram trabalhados em outros lugares, em outras obras. Então tudo parece um pouco mais do mesmo. A Tia May
é jovem como nos filmes do MCU. O Norman Osborn ocupa aqui a mesma função que o Tony Stark ocupou nos filmes. O Homem-Aranha continua dependente de participações especiais de outros heróis, coisa essa que apenas distrai e não soma nada para a história em si. Agora, no caso de vocês conseguirem ultrapassar todos esses obstáculos, e para aqueles que já não estão enjoados das mesmas histórias sendo contadas várias e várias vezes, Amigão da Vizinhança consegue entregar um retrato moderno do Homem-Aranha, que leva em consideração o caráter multiétnico do local que serve de palco para a história, o bairro do Queens, bem como revisa estereótipos típicos de histórias ligadas ao ensino médio, como aquele que equivale o valentão ou esportista com uma pessoa burra e malvada. E isso abre espaço para leituras mais complexas de alguns personagens, leituras essas que inclusive levam em consideração conceitos como preconceito e desigualdade. Isso é especialmente verdadeiro no caso do personagem do Lonnie Lincoln, que já deu indícios que vai tratar a questão do preconceito racial. Finalizando o segundo episódio com um plot twist que pode se desenrolar em um bom conflito entre o Peter e o Osborn, ao menos, Amigão da Vizinhança se mantém fiel a um dos elementos fundantes do personagem do Homem-Aranha, os vários problemas que o entrelaçamento entre a vida pessoal e a vida heróica causam ao Peter Parker e como a questão da responsabilidade é central para compreender tudo isso.